Paz do Senhor para os irmãos. Hoje nós estaremos meditando aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 10, e o versículo de número 7, que diz assim a palavra do Senhor. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Essa passagem em específico trata de uma visão que o profeta Daniel teve no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia. Ele estava às margens do rio que é chamado Rio Hidekel, ou o Rio Tigre, e ele teve uma visão celestial. A palavra do Senhor diz que apareceu para ele um ser cujo aspecto não era um aspecto humano. Era um ser que tinha a sua indumentária totalmente diferente do que se tinha ou que se tem na terra. Tratava-se de um anjo. Nesse capítulo, os irmãos vão ver a descrição dessa imagem, da figura desse ser. E o profeta Daniel relata que sentiu um imenso temor, espanto, pavor, quando ele teve essa visão. Só que essa visão se deu depois de um período em que ele ficou em consagração. Nós vemos, se nós lermos no início do capítulo, que ele disse, olha, por 3 semanas completas não comi nenhum manjar desejável, não bebi vinho, não me ungi com óleo com unguento. Então ele estava num período de consagração já há algum tempo, e só depois disso que ele teve acesso a essa visão. A palavra também é clara que os homens que estavam com ele não tiveram qualquer tipo de visão, apenas se apoderou deles um temor. O que a gente aprende, o que a gente entende com isso daí? Que, em primeiro lugar, para que a gente tenha uma revelação da parte de Deus, para que a gente tenha uma visão espiritual, para que a gente receba de Deus uma palavra, uma mensagem, algo que venha diretamente do trono, é necessário que se tenha uma consagração, um período de busca, um período de renúncia, de oração, de jejum, ou seja pela madrugada, ou seja durante o dia, a gente tirar um período para se dedicar mesmo ao reino. Perceba que os outros homens não tiveram qualquer tipo de visão, apenas Daniel, porque ele estava preparado. Não se recebe nada da parte de Deus sem que se esteja preparado. Não é possível a gente ter revelações com mais profundidade se nós não estivermos em consagração. E foi por isso que o profeta Daniel teve essa visão, o entendimento do que se passava. O anjo então passa a relatar a Daniel que durante esse período em que Daniel esteve em consagração, buscando, desde o primeiro instante que ele se aplicou a buscar a face do Senhor e a receber de Deus uma resposta, o Senhor já tinha enviado a resposta. Mas houve um impedimento, uma batalha espiritual que impediu que essa resposta chegasse de imediato. E essa realidade não é uma realidade transitória, é uma realidade que até os dias de hoje existe. Nós estamos permeados, cercados de hostes espirituais da maldade. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade na região celestial. Essa batalha espiritual existe até os dias de hoje. E se o profeta Daniel não tivesse insistido, buscado em oração, continuado clamando, certamente ele não teria tido a resposta, o êxito que ele tanto esperava e alcançava. E isso vem para nós também. Que a gente não desista, que a gente persista, persevere, continue orando, clamando, buscando, sabendo que há uma batalha espiritual, que há um conflito de forças nas regiões celestiais numa dimensão que não é a nossa, que muitas vezes interfere e reverbera aqui na nossa dimensão e por vezes pode retardar o cumprimento ou o recebimento de alguma bênção. Então a gente tem que buscar, clamar e pedir, porque através de Cristo, a palavra de Deus diz que através da cruz, ele despojou e expôs publicamente os principados e potestades e triunfou sobre eles através da cruz. Então essa é a nossa vitória, essa é a nossa garantia de que nós podemos triunfar sobre o mundo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos nós e que possamos perseverar nessa palavra.